Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. A Ele seja sempre toda honra, glória, louvor, a nossa gratidão por mais um dia de vida, pelo meio da semana que o tempo está voando e um calor muito quente, né, aqui em Santo André. Fala aí como que tá a temperatura onde você mora, amém? Vamos ter uma oração, mas antes vamos compartilhar uma palavra. O Salmo número 1, né? A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Quer dizer que um dia os ímpios vão ser castigados. Nós não precisamos nos preocupar, porque o nosso Deus é um justo juiz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, muito boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. Aqui Deus está declarando, né, que é bem-aventurado, é feliz aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, porque o ímpio não conhece a palavra de Deus, né? Não se detém no caminho dos pecadores, né? E não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a primeira pessoa, ela vai no conselho, muito boa tarde, Glauca, paz do Senhor. Ela vai no conselho do ímpio, daqui a pouco ela para no caminho dele, daqui a pouco ela se assenta, né? A paz do Senhor, amados. Então, aí, sem perceber, já está fazendo parte da roda dos escarnecedores, né? Nós não precisamos nos preocupar com a injustiça, com a maldade, porque tudo um dia Deus sabe ou viver, tudo Deus vai recompensar, né? Antes temos ouvido, tem o seu ouvido, o prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Deus conhece aquele que pertence a Ele, aquele que tem temor da palavra, aquele que ama o Senhor, né? Ele é um justo juiz. Então, a palavra também declara que nós somos ramos da videira, né? Assim como a árvore, ela tira o sustento, ela tira a substância, né, que ela precisa quando ela está plantada junto aos ribeiros de água. Assim nós também tiramos a seiva do Espírito Santo, né, da videira verdadeira, porque nós somos os ramos, né? Então nós retiramos do Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Quando a gente se sente fraco, fala assim: Senhor, eu preciso da seiva do teu Espírito nessa tarde. Digo fraco, eu sou forte em nome de Jesus, né? Nós podemos declarar a palavra e tomar posse dessa palavra, né? Tomar posse da palavra e tomar posse, né? E crer que aquela palavra está entrando na nossa vida como força, como renovo, como alimento, como sustento, né? Porque nós estamos plantados junto ao ribeiro de água, nós estamos plantados na fonte de água viva, que é a palavra do Senhor, né? Ela entra no nosso espírito e ela produz salvação, ela entra na nossa alma, ela produz cura, libertação, né? A palavra de Deus nos renova. Às vezes a gente está triste, desanimado, a gente ouve uma palavra, ouve um testemunho, a nossa fé é edificada, né? Porque a palavra de Deus não é uma palavra comum, é uma palavra carregada de poder, amém? Então vamos entrar em oração, vamos continuar orando, né? Pela saúde da irmã Genir, pela saúde do irmão Isaías, Maria Nilza Colim, Renata, a Liliane, porta de emprego. Muito boa tarde, irmã Ruth, a paz do Senhor. Pela irmã Ruth, família,
Vamos continuar orando pelo Glauco, né? Pela sua vida também, Glauco, por todos que entrarem na live, a irmã Cristina, a irmã Noêmia, a Maria Nilza Colim, né? Todos que entrarem na live, que sejam grandemente abençoados, renovados, fortalecidos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Espírito Santo nos ensina a alegrar o Senhor, amém? Santo eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, invocamos a tua presença gloriosa, porque sem ti nós nada somos, nada temos, nada podemos. O Senhor é a razão da nossa existência, o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira. Que o Senhor esteja à frente das nossas vidas, Senhor, de tudo que nós fizermos, Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer por mais este dia, porque a tua palavra declara que foi o Senhor que criou o dia, porque se não fosse o Senhor, não haveria dia, não haveria manhã. Muitos não amanheceram hoje, e nós queremos te louvar, te agradecer, te adorar na beleza da tua santidade, declarar que nós não reconhecemos outro Deus além de ti, nós não temos outra rocha em quem nós possamos, Senhor, nos refugiar, confiar. Obrigada pelo teu amor, obrigada porque misericórdias novinhas vieram. E nós declaramos que estas misericórdias que vieram sobre a vida de cada um, boa tarde, Kive, a paz do Senhor, bem-vinda, querida, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã, elas não têm fim, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que nenhuma arma forjada contra a nossa vida prosperará, que nada venha nos demover dos teus caminhos, da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, o Senhor é o único caminho que nos conduz ao Pai, e é no Senhor que nós encontramos vida e força para perseverarmos, para prosseguirmos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar a cada enfermo na palma das tuas mãos. O Senhor tem todo o poder de curar as feridas da alma, os sentimentos, as emoções, os pensamentos. Derrama aquele bálsamo, Senhor, do Salmo 23 e cura a nossa alma, Senhor. Ó Deus, fortalece o nosso espírito com o renovo da tua palavra. Senhor, nos renova na tua presença nesta tarde. Senhor, porque boa tarde, Cris, a paz do Senhor, porque a tua palavra declara: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como o camelo, quando chega no seu destino, Senhor, ele faz rolar toda a carga. Senhor, tira toda a carga das nossas costas nessa tarde, tira todo o peso, todo o sobrepeso, todo cansaço. Nós te pedimos o renovo da águia nesta tarde. Nós te pedimos, Senhor, o fortalecimento do teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Senhor, uma unção nova, uma unção fresca do céu, porque o Senhor é aquele do Salmo de Isaías 61, que declara que veio para trocar o nosso fardo, Senhor, a nossa tristeza. Senhor, ó Deus, as vestes de luto por vestes de louvor, a tristeza por unção de alegria. Tira, Senhor, todo o fardo, Senhor, ó Deus, toda a veste de tristeza. Coloca vestes de alegria nessa tarde. Senhor, tira, Senhor, toda a tristeza e derrama, Senhor, a unção da alegria sobre a nossa cabeça. E na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos deu autoridade para curar enfermidades. Senhor, nós curamos, Senhor, toda enfermidade no nome de Jesus, em nome de Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, o Senhor que é a nossa saúde, recantaralaia, andaraia cheias tuia las de cantaralamaia, o Senhor que é a nossa vida, Espírito Santo, renova
Renova cada um, Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, a alegria, renova as forças, renova o ânimo, renova o vigor, renova a fé com milagres, enxuga os olhos, Senhor, ó Deus, com milagres, transforma a situação de cada um, Senhor, em refrigério, Senhor, em testemunho, Senhor, ó Deus, que glorifique o teu santo e maravilhoso nome, porque os impossíveis desafiam a nossa fé, e contigo, como o salmista declarou, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu passo no meio desse esquadrão, é o Senhor que nos conduz em vitória. Bendito Deus e Pai que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, ó Deus, e que essas bênçãos, Senhor, que estão retidas, venham atrás de nós e nos alcancem pela nossa obediência, porque o Senhor fala que bem sabe os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Senhor, e nós desejamos vida abundante, alegria completa. Nós desejamos saúde para pregar a tua palavra, para pregar o evangelho. Nós desejamos, Senhor, ó Deus querido, que nós sejamos renovados, Senhor, com uma força sobrenatural, porque o povo que te conhece se esforçará e fará proezas. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, abençoa a saúde, Pai, do Isaías, Senhor, visita ele com uma palavra de cura, faz um milagre, o Senhor fala que os que esperam no Senhor não depende da idade, terão um renovo das suas forças, Pai. Ó Deus, a irmã Genir também renova a tua serva, do alto da cabeça até a planta dos pés. Renova, Senhor, a vida do Glauco, do alto da cabeça até a planta dos pés, da irmã Ruth, da irmã Cristina, e todos que entrarem nessa live recebam o renovo do Senhor nesta tarde. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, toca nos nervos, nos ossos, no sangue, na coluna. Senhor, toca na bexiga, Senhor, ó Deus, em toda a área ginecológica, em toda a área, Senhor, ó Deus, área do nosso corpo, que o Senhor enxerga que existem algumas células cancerígenas, que elas sejam fulminadas pelo poder do sangue do Calvário, em nome de Jesus. Dá saúde nos ossos, Senhor, dá saúde no sangue, aplica o teu sangue precioso, Pai, aplica, Senhor, esse sangue do Calvário sobre as nossas vidas e traz, Senhor, um renovo, traz uma nova vida, traz novas forças, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a situação financeira de cada um. O Senhor é o nosso pastor e nós declaramos que nada do que nós precisamos vai nos faltar em nome de Jesus. Como o salmista declarou, fui moço, perdão, e agora sou velho, mas nunca vi a geração dos justos mendigar o pão, nem a sua descendência. Nós declaramos que nenhum dos que pertencem ao Senhor vai mendigar o pão, nem a nossa descendência, Senhor. Visita, Senhor, os nossos filhos, genro, nora, netos. Eu abençoo a saúde de cada um, Senhor, eu abençoo as mãos para prosperar, eu abençoo com a sabedoria de Deus para ter estratégias sobrenaturais, em nome de Jesus. Abençoa, abre portas abençoadas, porque tu tens a chave de Davi. Abre, Senhor, as portas que o Senhor tem, segura na mão de cada um e faz, Senhor, faça com que cada um atravesse por essas portas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Fecha, Senhor, aquelas portas que não vêm do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo levante, toda inveja, toda língua maligna, Senhor, toda obra de macumbaria, de bruxaria, seja destruída pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, todo mal, todo levante contra a nossa vida, a nossa casa, caia por terra. Porque a tua palavra declara que nenhuma arma que foi forjada vai prosperar em nome de Jesus. E toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. O Senhor abençoará os que nos abençoarem e amaldiçoará os que nos amaldiçoarem. Através da nossa vida, por Jesus Cristo, serão benditas as famílias da terra. Em nome de Jesus, abençoa o Brasil, Pai. Nós declaramos que essa nação pertence ao Senhor. Dá estratégias, Senhor, sobrenaturais para pessoas que estão em evidência.
ó Deus, para, Senhor, ó Deus, para reconquistarem essa nação. Tira essa nação da mão do maligno e coloca na mão de homens justos, homens tementes ao Senhor. Assim como José, o Senhor criou o cargo de governador e da noite para o dia, Senhor, a tua palavra se cumpriu no tempo determinado. Senhor, ó Deus, assim como Daniel também, o Senhor elevou ele a um cargo de posição, Senhor, ó Deus, pelos dons espirituais. Dá dons espirituais para os homens, Senhor, que estão em eminência, Senhor, para driblarem toda a malignidade, porque o mal não vai perseverar, o mal não vai prevalecer nessa nação em nome de Jesus, porque aqui tem um povo que te ama, que se chama pelo teu nome. Nós estamos orando, buscando a tua face, nos convertendo dos maus caminhos. Então ouve dos céus e sara a nossa terra para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Abençoa as crianças, Senhor, ó Deus, os jovens, alcança os jovens com a tua salvação, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as crianças, protege as crianças da nossa nação, não permita, Senhor, que sejam cometidas barbaridades contra elas, meu Pai, tirar da inocência, Senhor, tira esse espírito de confusão, Senhor, para elas escolherem o sexo. Ó Deus, tudo isso é artimanha do diabo, porque ele não cria nada, ele só mistura. Mas é o Senhor que criou macho e fêmea. É o Senhor que criou, Senhor, ó Deus, a família. Não permita, Senhor, que esses princípios que vêm do Senhor sejam abalados nesta nação, mas que a tua igreja se levante como uma igreja forte e ativa. E, Senhor, ó Deus, e prevaleça, Senhor, nesta terra, Senhor, a tua vontade, a tua obra e o teu querer, em nome de Jesus, amém, amém. Abençoa, Senhor, Israel com salvação, com paz, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Entra com o teu socorro, em nome de Jesus, amém, amém. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Por que que Jesus declara, né? Por que que Jesus compara o cristão ao sal? Porque o sal, ele dá sabor. Se não fosse os cristãos, essa terra já estaria sem sabor nenhum, né? O sal cura. Onde nós estamos, nós precisamos a nossa língua ser medicina, né? Nós profetizarmos saúde e cura, que nós venhamos a provocar sede nas pessoas para que elas vejam a diferença, né? A luz do Senhor na nossa vida, né? O sal também é adubo, né? Que nós possamos adubar para que essa terra venha produzir bênçãos. O sal mata a bactéria também, né? Que toda a malignidade dessa nação seja extinguida pelo poder da luz que está na vida dos cristãos, amém? Então, a luz também ilumina, né? Mostra o que está errado, por isso que incomoda, né? Por que que os besouros, os insetos atacam a lâmpada? Porque a luz incomoda, é por isso que os cristãos estão sendo atacados, né? Revela o que está escondido, né? Acaba com a sombra, acaba com a escuridão, mostra o que está, que precisa ter luz, ser iluminado, ser revelado. Jesus é a luz do mundo, né? Ele é a estrela que reflete a luz dele na nossa vida, e que nós possamos, né, ser sal e luz nessa terra, amém? Em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Nós não precisamos fazer justiça por nós mesmos, né? Só Deus pode julgar corretamente, porque Deus muitas vezes conhece a causa, conhece coisas que nós não sabemos, né? Nossa causa tem que ser colocada nas mãos do Senhor, que é um justo juiz, né? Então, o cuidado de Deus com o seu povo é o Deus que vai julgar as nossas causas, né? E um dia a justiça vai triunfar, né? Então, em Jeremias 23, 5, 6, fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará, prosperará, executará justiça, juízo, na terra. É o Messias, né? É o reino, o único reino que vai ser perfeito. Porque só Deus é um justo juiz, né? Às vezes a gente julga pelo que a gente vê, pelo que a gente sabe, pelo que a gente ouve, mas Deus conhece todas as causas, né? Então, o rei Ezequias limpou a terra, né? Ele limpou, e aí ele declarou, né? Haverá um renovo.
que será chamado Senhor Justiça Nossa, né? E o Senhor é a nossa justiça. Jesus é o único justo que andou sobre essa terra e o único que pode nos purificar, né? Então, se nós passamos por injustiça, nós temos que entregar tudo na mão do Senhor. E aí o Senhor me deu a parábola, né? Do juiz iníquo. Então, cada dia Deus fala de uma forma diferente na palavra. E hoje o Senhor me trouxe uma revelação diferente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Ora, gente, aqui tá um calor e eu não posso abrir a janela que venta. Aí a cortina vem, tô suando em bica aqui. Então, de nunca desfalecer, né? Orar sempre, sempre, sempre. E orar o quê? Ao Pai em nome de Jesus, né? Porque tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, o Senhor examina a nossa causa e o Senhor trabalha em nosso favor. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens, né? E ele era um cargo, é engraçado, parece que a história se repete, né? A pessoa é um juiz que devia ter temor de Deus, né? Para julgar as causas com retidão, com equidade, justiça igual por todos, né? E nem respeitava os homens. Um juiz devia ter respeito, mas esse juiz não tinha qualificação nenhuma, né, para ser juiz. E, infelizmente, acho que essa viúva, né? E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, essa viúva, a mulher era viúva, né? Ela não tinha influência nenhuma. E aí, só que alguém tinha feito alguma injustiça contra ela, e ela, por falta de opção, né, só tinha um juiz iníquo que não respeitava nem a Deus, nem aos homens, mas ela teve que se submeter à boa vontade dele, né? Então, e por algum tempo não quis fazer, né, justiça. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para quem enfim volte e não me importune mais. Então essa viúva viu, né? Tem coisa que, se você olha a situação, olha, eu sou viúva, sou pobre, tenho uma causa e a minha causa está na mão do juiz iníquo que não respeita a Deus nem aos homens. Como é que eu posso ter vitória nessa causa? E essa mulher foi sábia, né? Ela foi pela importunação. Ela começou a importunar esse juiz tanto, e como ele era egoísta, que ele só pensava nele, né? Quando a gente não fala o nome da pessoa, a gente não sabe quem é, não tá pecando, né? Quando a gente fala o nome da pessoa, aí a gente está pecando. Mas esse juiz aqui era uma ilustração de Jesus, né? Então, essa viúva está me molestando noite e dia. A hora que eu quero ter sossego, ela bate na minha porta e está pedindo justiça. Ela recebeu sabedoria de Deus. Assim como o cego Bartimeu, né? O cego não tinha nada, ele só tinha a voz, ele não enxergava, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele teve que perguntar: o que está acontecendo? Aí falaram para ele: é Jesus que está passando. É Jesus? Então eu vou pôr a boca no trombone, né? Eu vou usar o que eu tenho. A boca começou a gritar e todo mundo fica quieto, cala a boca, né? E ele importunou tanto, gritou tanto, aí até que Jesus parou o cortejo e falou assim, aqueles mesmo que mandaram ele calar a boca, Jesus falou: vão lá buscar ele. Então, eles foram buscar e Jesus, frente a frente com ele, né, perguntou: o que queres que eu te faça? Tá na cara, é a cegueira, né? Eu preciso enxergar, eu quero enxergar. E aí, pela importunação, porque ele também teve outra estratégia, ele gritava: filho de Davi, eu sei que tu és o Messias, eu sei que o Senhor pode me curar e eu não vou calar a boca até o Senhor não me atender. E ele foi atendido, né? Porque ele usou a estratégia certa. Então, nós, pela oração, Jesus fala, né, sobre o dever de orar e sempre, né? Orar quando? Sempre. E nunca desfalecer, nunca desanimar. Se essa viúva tivesse desistido, porque por algum tempo esse juiz iníquo não
fez justiça, né? Ele nem estava nem aí com a mulher, não fez justiça, mas ela falou, mas eu vou perseverar e eu vou continuar. Então Jesus fala sobre mesmo, para nós, sobre esse mesmo dever, né? De orar, perseverar, ainda que a gente não esteja vendo resposta, porque nós estamos orando, esse juiz não respeitava a mulher, não tinha nada a ver com a mulher, mas Jesus tem tudo a ver conosco, né? O Pai que nos deu a Jesus, como é que com Jesus não vai dar tudo aquilo que nós precisamos, né? Não é o que nós pedimos, mas é o que nós precisamos. E a palavra fala, Senhor, o Senhor fala, se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos concede. O Senhor veio, né, para nos dar salvação, saúde, para salvar nossa família, né, para nós termos vida abundante. Doença não é vida abundante. Como foram os dias de Moisés e de Josué, assim foi a saúde deles, né? Quando foi tempo de morrer, Deus recolheu de uma forma sem sofrimento, né? Então, todavia essa viúva me molesta, hei de fazer justiça. O que essa mulher conseguiu? Ela conseguiu, pela importunação, tornar o juiz justo. O juiz até recebeu a atribuição do cargo dele, que um juiz tinha que ser justo. E por causa da importunação, tanto amolou, tanto pediu, tanto bateu, né? Que esse juiz iníquo, ele atendeu, ele fez justiça. Ele fez com que essa mulher simples, né? Simples, viúva, sem dinheiro, com um problema, uma causa, né? Um juiz iníquo, não tinha opção de um juiz honesto. Ah, não, mas então a mulher sabe o que faz, né? Não subestime uma mulher, né? Ela fala, então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou importunar ele noite e dia, e porque eu sei que ele é egoísta, né? Eu sei porque ele olha pelas causas dele, não das pessoas, então ele vai querer resolver o problema dele, não o meu. E ele resolvendo o problema dele, vai resolver o meu. E aí o juiz iníquo resolveu o problema dele, ó, eu vou fazer justiça para essa mulher, né? Eu vou resolver o meu problema, o dela, que aí eu vou resolver o meu também. Resolveu 2 problemas de uma vez só, né? E essa mulher teve sabedoria. Então nós, pela oração, nós também podemos ter sabedoria de Deus, de alguma forma. Senhor, eu não sei como resolver esse problema, né? Eu não estou sabendo, eu não sei se o Senhor vai me curar ou não, mas então me dá sabedoria de alguma planta, de algum remédio, de algum médico, me dá sabedoria de alguma forma para resolver esse problema, né? E Deus dá, porque ele fala que quem pede sabedoria, Deus dá, né? Então, por quê? Porque ele falou assim, para que ela não volte mais, né? E aí disse o Senhor, ouviu o que disse o injusto juiz? Deus está falando, ó, escuta, né? Escuta o que o juiz iníquo está falando, o que o juiz injusto está falando, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, né? Então aqui o Senhor está falando, né? Escuta que esse juiz iníquo está falando. Ele mesmo estava dando um bom conselho para nós, que ficou registrado na Bíblia, né? Então, o que acontece? Se ela importunou tanto o juiz iníquo e ele atendeu para resolver o problema dele e o dela, né? Então, que dirá o Senhor não vai nos atender? E ele não estava nem aí porque ele não tinha nada a ver com essa mulher, ele nem conhecia ela. Ele só viu que essa mulher não dava sossego, ela importunava. E aí ele falou assim, então agora eu vou resolver esse problema, o meu e o dela, né? Para que ela vá embora e me dê sossego. Agora Deus, ele não se importa que a gente ore noite e dia, que a gente clame, porque Deus se compadece daquilo que nos diz respeito, daquilo que é importante, né? Deus é um justo juiz, ele é Jeová Tsidkenu, Senhor, nossa justiça. Então, se nós temos uma causa que a gente não vê resposta, né? Não vê saída, não vê solução, nós podemos, né? Podemos contar para o nosso Deus, entrar lá no quarto e falar, Senhor, é isso, é aquilo, é aquele outro, contar tudo para Deus, né?
e crê que se o juiz iníquo fez justiça, né? Deus não vai deixar de exercer o papel dele, porque um dos nomes dele é Senhor Nossa Justiça. Ele trabalha para o que nele confia, né? Então, se aquele juiz iníquo fez justiça, que dirá se o Senhor não nos fará justiça? Quando nós clamamos ainda, às vezes a gente pode pensar que está demorando a justiça de Deus, mas o juiz iníquo, ele atendeu por causa da importunação. O Senhor às vezes demora para nos atender porque ele está fazendo algo superior, algo diferente na nossa vida, né? Porque quando acontece o impossível, o improvável desafia a nossa fé. Às vezes Deus quer com que a gente persevere em oração, com que a gente santifique mais a nossa vida, né? Com que a gente clame noite e dia. Senhor, esse problema aqui é importante para mim. Eu estou clamando, eu acordo de madrugada, eu coloco na tua mão. Eu acordo de manhã, eu coloco na tua mão. Para que o Senhor veja, porque o Senhor se importa com o que é importante para mim, né? O Senhor que deu a vida por mim, como é que com Jesus não nos dará, né? Todas as coisas que nós precisamos, né? O Senhor há de nos dar. E o Senhor declara, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? O Senhor que é aquele que pode reverter a morte, né? Pode nos dar vida. O Senhor pode fazer o impossível. O Senhor pode fazer aquilo que nós nunca vimos, não imaginamos, não pensamos, né? Nós estamos clamando por um justo juiz, para que o Senhor veja, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com aquilo que nos diz respeito, porque o Senhor fala que vai levar a bom termo tudo que nos diz respeito. A nossa saúde nos diz respeito, né? Por isso que o Senhor declara que já tomou e carregou as dores, as enfermidades. Pelas suas machucaduras eu tomo posse do sangue do Calvário, eu tomo posse da cura na minha vida. Os nossos filhos nos dizem respeito, porque o Senhor diz que não nos deu filhos para calamidade, mas que eles são herança. O Senhor não nos daria uma herança ruim, uma herança estragada, uma herança sem caráter. Senhor, se o Senhor está trabalhando na vida deles, mas nós queremos mudança, nós queremos milagre, nós queremos transformação. A nossa vida, Senhor, financeira, também nos diz respeito, porque, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor vai trazer diferença. Nós não dependemos da situação do governo, nós não dependemos da nossa força. Nós dependemos do Senhor, porque o Senhor declara, né? O salmista declarou, fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi a geração dos justos mendigar o pão. E não é agora que nós vamos mendigar o pão. Não importa o que vai acontecer nessa terra. A nossa dependência é do Senhor, né? Então, Senhor, o que nos diz respeito também é que nós e a nossa casa sejamos salvos. Nós cremos, Senhor, e nós cremos que o Senhor está trabalhando na salvação de cada um dos nossos entes queridos. Senhor, a nossa nação nos diz respeito. Nós temos visto, Senhor, quanta coisa está acontecendo, mas nós cremos que o Senhor reina, que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor está trabalhando de alguma forma na vida do teu povo. Ó Deus, porque a tua palavra diz que se o teu povo orar, Senhor, se o teu povo se arrepender dos maus caminhos, se o povo se voltar para ti, com jejum, com oração, com choro, Senhor, ó Deus, com pedido, Senhor, ó Deus, para que essa nação vá bem, porque nos diz respeito, o Senhor há de ouvir dos altos céus e sarar a nossa terra. Nós cremos, Senhor, nós acreditamos. Por isso, derrama um espírito de súplica e de oração no nosso coração, para que, Senhor, como disse o Senhor, aquele que clama noite e dia, será que o Senhor não vai ouvir a oração dele? Será que o Senhor não vai se compadecer? Porque o Senhor é Deus de compaixão e de misericórdia, o Senhor é piedoso. O Senhor diz na tua palavra que as tuas misericórdias são novinhas a cada manhã, que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Derrama, Senhor, essas misericórdias sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, porque elas não têm fim.
e não deixa nenhum dos nossos problemas nos consumir, mas que nós possamos ver manifesta a tua glória em cada situação. Ó, um trovão, eles têm medo. Em nome de Jesus, está ameaçando chuva, está um calor lascado aqui. Mas em nome de Jesus, né? Amém? Santo Deus e eterno Pai, Senhor amado, aquela viúva, Senhor, sem influência nenhuma, não tinha nem opção de escolher um juiz correto, mas, Senhor, ela recebeu sabedoria do Senhor, ela importunou tanto aquele juiz, Senhor, ó Deus, que para resolver o problema dele e dela, Senhor, ele deu vitória para ela. Senhor, dá-nos estratégia, Senhor, nesses problemas, nessas dificuldades. Senhor, ó Deus, que nós olhamos as circunstâncias e não vemos solução, socorro e saída, por causa, Senhor, de pessoas ímpias, pessoas que não amam. Se ele amasse ao Senhor, ele faria justiça. Se ele amasse o ser humano, respeitasse o ser humano, ele faria justiça. Mas não tinha nenhuma dessas virtudes na vida dele. E nós não enxergamos muitas vezes virtudes, Senhor, em pessoas que nós dependemos. Mas nós te pedimos que o Senhor mude o caráter, que o Senhor nos dê estratégia como o Senhor deu para essa mulher, que o Senhor entre em socorro de justiça em cada situação. Senhor, que cada um precisa, Senhor, da justiça do ser humano, mas nós colocamos o coração do homem nas tuas mãos e clamamos a tua intervenção em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Amanhã vamos falar sobre mais um nome redentor de Deus e que esse nome entre na nossa situação e manifeste a sua glória, a sua justiça, a sua sabedoria sobrenatural e o seu poder em nome de Jesus. Amém, amém. Fica na paz do Senhor. Escrevi tudo.